No episódio de hoje do Vai Lá e Faz, a gente vai falar sobre o poder da coragem, que é uma qualidade muito importante que é capaz de transformar vidas, transformar pessoas, transformar uma sociedade, transformar crenças. Ela pode mudar a vida profissional do ser humano, daquela jornada que você está criando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, onde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Coragem é um tema para mim muito legal de se falar. Eu me sinto... A vida inteira eu me senti corajoso. A vida inteira eu me senti podendo fazer as coisas, tendo essa liberdade. Talvez a minha criação ela teve um papel fundamental nisso. E olha que a criação que eu tive junto com a minha irmã, com o meu irmão, foi muito parecida. E eu acho que eu sou o mais corajoso dos três. Eu até sinto que o meu irmão mais velho, ele é corajoso e ele tem trazido esse lado de coragem cada vez mais na vida dele. Mas eu acho que eu sempre fui o que me despontei um pouco, falando assim, não, eu sou mais corajoso e eu quero fazer. Só que ao mesmo tempo, eu sempre vim com muito medo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa coragem com medo, como é que eles se convivem, se é ou não é o oposto. Mas antes disso eu vou citar algumas passagens da minha vida sobre coragem. Quando eu tinha 26 anos de idade, antes dela até, eu vou falar um pouco da minha orientação sexual. Durante a minha adolescência e minha juventude, depois que eu me assumi, eu percebi que eu não tive coragem de me assumir, mas eu sempre soube. Mas é um sempre soube que eu bloqueei aquilo na minha cabeça. Quando eu me aceitei, realmente dizendo, eu tive a coragem de sair do armário. Para mim, pela primeira vez, eu estava conversando com a minha psicóloga, eu tinha ficado com um cara, e na semana seguinte, eu fui na psicóloga e falei assim, Andréia, eu estou precisando te contar uma coisa. E contei um monte de coisa, menos o que eu queria. Aí eu saí, na mesma semana eu fui numa segunda sessão com ela e falei assim, Andréia, na verdade eu quero dizer uma coisa, eu sou gay. E aquilo para mim foi um ápice de coragem absurdo, porque eu até então nunca tinha pensado, racionalizado, falado nada sobre essa palavra que viesse representar a minha vida. Dali para frente foi fácil, eu virei a chave. E na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo, a coragem é algo que é uma atitude maior sobre algo que é desejado. Então, é uma junção da ambição, é uma junção do sonho, é a junção do desejo, é toda uma junção de pontos que você fala, eu vou. E eu vou. E ser corajoso não é ser medroso, não é não ser medroso. Ser corajoso é tomar atitude, é fazer. Aos 26 anos de idade, eu queria vir para São Paulo. E eu tinha determinado que eu ia vir para São Paulo tal data. Eu vim para São Paulo 2 meses antes, que eu consegui um emprego aqui. E quando eu cheguei em São Paulo, eu estava no meu carro com tudo. Meu carro não era pago. Estava financiado, eu estava com toda a minha vida no carro, todas as minhas cuecas, minhas meias, todas as minhas roupas, todos os meus... tudo que eu tinha. E se acontecer alguma coisa naquele carro, eu ia perder tudo. A minha vida cabia num carro, engraçado isso dizer, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, no dia 16 de maio, dia 15 de maio de 2006... Para poucas pessoas vão se recordar, para quem está em São Paulo talvez não se recorde tanto, foi o dia fatídico do PCC, que todo mundo foi embora para casa rápido e eu cheguei nesse dia e eu não sabia o que estava acontecendo. Só sei que eu já cheguei direto para ir para minha casa, para o que eu ia pegar, e ainda era meu rodízio e eu não sabia se eu estava tendo rodízio ou não estava tendo rodízio. Nesse dia o rodízio estava suspenso, eu não sabia, e até descobrir, até chegar em casa, até fazer tudo, eu estava na mão feio, não vou falar a palavra aqui, mas estava feio, assim, morrendo de medo. Mas vir para São Paulo já era um ato de coragem, aquele dia já foi um ato de coragem na minha vida também. Eu não tinha dinheiro para me sustentar, eu resolvi morar sozinho. No primeiro mês eu morei num Ibis,
A empresa pagou e no segundo mês eu tinha que morar sozinho e eu queria morar sozinho. Morei num apartamento legal, eu não tinha dinheiro para pagar direito o meu condomínio, meu aluguel. Eu tinha que ralar para fazer pagamento daquilo. E depois de 6 meses eu não gostava daquela empresa, eu tive que mudar. Eu não tinha um dinheiro para passar 4 meses. Se eu parasse de trabalhar, eu não tinha dinheiro para passar 4 meses. Se passasse 4 meses e não tivesse ganhado dinheiro, eu teria que voltar para BH. Mas eu ia mudar de novo de emprego porque eu não estava gostando daquele que eu estava trabalhando. E eu fui para uma outra empresa, cheguei lá, graças a Deus, com muito trabalho, com muita vontade, com muita disciplina. Eu acabei ganhando dinheiro e conseguindo me sustentar, me manter, criar uma estabilidade, vamos dizer assim. E mudar de cidade, mudar de emprego, para mim foi um ato de muita coragem, mesmo carregando medo, mesmo sendo um risco na minha vida de eu ter que juntar tudo e voltar para casa dos meus pais, vender meu carro, não importa. E na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo, como eu já disse, a coragem é algo que vai permeando. A minha mãe, por exemplo, se fala que é muito pouco corajosa. E ela toma atitudes quando ela tem mais confiança, mais certeza. Na antiga empresa que eu trabalhava, a minha chefe estava chegando, ela tinha recém-contratado. Na primeira reunião que eu tive com ela, eu falei assim, olha, deixa eu te contar, essa empresa é uma empresa de pessoas com coragem. E foi muito engraçado, porque no meu último dia na empresa, quando eu saí e fui empreender, né, fui realmente assumir a minha empresa, a Atua, eu sou empresário, que eu fazia as duas coisas simultaneamente, ter na minha empresa e trabalhar na empresa que eu estava trabalhando para os outros, ela virou para mim e falou assim, Henrique, você está tomando um ato de muita coragem. E essa palavra foi a palavra que você me deu, me disse, me desejou quando eu entrei aqui na empresa. E eu te desejo a mesma coisa. Vá com coragem, faça. Mesmo com medo, aconteça. E ter coragem é conseguir priorizar os seus sonhos, priorizar os seus desejos e colocar ele realmente em pauta para aquilo acontecer. E coragem é, acima de tudo, para mim, uma atitude que na minha vida ela sempre veio de contraposição com o medo, porque eu tive muito medo de muitas coisas, de empreender, eu tive muito medo de sair do papel com algumas ideias, eu tive muito medo de assumir algumas responsabilidades na empresa que eu trabalhava. E quando você observa esse medo, quando você observa estas inseguranças, aquilo pode te parar, aquilo pode te congelar, aquilo pode te deixar estacionado. Mas eu não queria ficar estacionado, porque eu sou ambicioso. E aí, ter coragem, os benefícios dela, é você se propor a tirar a ambição do papel, se propor a conquistar aquilo que você deseja. E aí vamos trazer pessoas que foram corajosas no mundo. Por exemplo, Madonna. Madonna faz 40 anos a mesma coisa, ela está sempre quebrando barreiras, ela se propôs levantar bandeiras, ela na década de 80, ela levantou a bandeira contra o HIV, ela sempre falou sobre o feminismo, ela falou sobre sexualidade, ela falou sobre a sexualidade das mulheres, em todos os países que ela passou, tinha críticas, tinha elogios, mas muitas críticas, e ela nunca deixou de fazer a carreira dela acontecer. E hoje, muitas artistas, principalmente as mulheres, só são o que podem ser porque ela levantou essa bandeira na década de 80, 90, 2000 e gritou para o universo o que ela acreditava, nas bandeiras que ela queria apoiar. Malala, por exemplo, uma menina de 15 anos de idade que queria ter o direito de estudar. Ela foi baleada, acho que era 2015, 2012, alguma coisa assim, e mesmo depois de baleada, ela ganhou repercussão internacional, ela continuou lutando pelo que ela acreditava, que era o direito de estudar. A comunidade LGBT que eu faço parte, que eu sou um homem gay, a gente não podia doar sangue aqui no Brasil até 4 anos atrás, 5 anos atrás. Se o meu pai precisasse de uma doação de sangue minha, eu não podia doar, não poderia. E aí, graças a Deus, existe uma sociedade que tem lutado por esses direitos. E ela só luta porque ela tem coragem, porque elas querem fazer aquilo mudar. Mudar uma sociedade, igual eu disse no início. Fazer as coisas por uma causa. Mandela, 27 anos preso.
Muito possivelmente, nesses 27 anos, ele pensou várias vezes em desistir, em mudar de postura, mas não. Quando ele saiu da prisão, ele foi quem liderou o movimento para terminar com o apartheid. Aquele regime ridículo de separação das pessoas pela cor da pele. Ele tinha propósito. Aquelas meninas lá do filme Uma Estrela no Tempo. Eram mulheres pretas que estavam na época da NASA. Era a primeira tripulação, era a primeira aeronave tripulada que ia sair do planeta Terra pelos Estados Unidos. E eles estavam com medo de não ter a coordenada correta da inclinação, é uma parte técnica mais ou menos assim, a coordenada correta da inclinação que a aeronave tem que voltar para o planeta para não pegar fogo. E essas mulheres pretas, elas eram consideradas computador humano, porque naquela época não tinha computador, até no filme mostra a entrada de um dos computadores lá, mas que eles não eram confiáveis, o tamanho dessa sala, dessa mesa, era gigante o computador, e o astronauta só queria voar se ele soubesse as coordenadas vindo dessas mulheres. Mas elas não tinham direito de usar o mesmo banheiro que as mulheres brancas, usavam o banheiro do outro lado da cidade, do outro lado do complexo que elas trabalhavam, faça sol, faça chuva, tenha o compromisso de entrega de conteúdo que elas tinham que entregar, da produtividade que elas tinham que fazer. Elas não podiam beber café na mesma garrafa d'água, na mesma garrafa do café que as brancas, tinha que ser uma outra garrafa. Elas não podiam participar das reuniões que as pessoas falavam sobre os temas que elas unicamente produziam. Elas tinham que ficar lá de fora esperando as coisas acontecerem, elas não sabiam o que estava sendo discutido. E no percorrer do filme acontecem as quebras dos paradigmas, que é até um dos atores quebra a placa do banheiro, que aquele banheiro era só para pessoas brancas, colocar na reunião, em uma das reuniões da cúpula dos diretores, das pessoas responsáveis, uma delas entrar na reunião para poder falar a argumentação sobre o que ela estava planejando e sobre o cálculo que ela estava produzindo. E aquilo tudo foi um ato, acima de tudo, de coragem. E elas não estavam fazendo aquilo só para aquele momento da vida delas. Elas estavam fazendo aquilo que ia ser um impacto gigante na sociedade que elas faziam parte. E ato como o delas e N outros que a gente pode ver hoje em filmes, em livros, aconteceram para as pessoas pretas lá nos Estados Unidos, neste caso da história aqui que eu estou contando, se sentirem confortáveis para serem seres humanos com mesmos direitos. E aí eu posso trazer vários exemplos aqui de comunidade LGBT, de pessoas com deficiência, todo mundo lutando de uma forma corajosa para ir contra o padrão que existe na sociedade de regramentos e de crenças que existem. Ter coragem, acima de tudo, é você fazer as coisas levantando uma causa, levantando um desejo, um objetivo. Se fala muito que o medo é o oposto de coragem, mas o medo não é o oposto de coragem. O medo, ele muitas vezes convive com a coragem. O medo pode ser um balizador até da coragem. O medo, se bem dosado, ele é aquele tempero para te fazer raciocinar direito, para te fazer ver por outros pontos de vistas. O medo é tão importante quanto a coragem, só que o medo tem que ser medido. Porque o medo, ele também pode te estacionar, te fazer ficar parado. Então, se você tem a coragem e tem planejamento, disciplina, nossa, vamos voltar aqui para todos os episódios que eu já falei? Vai lá, depois você vai lá e escuta. Sobre a hora certa não existe, sobre o poder da disciplina, sobre poder mudar de ideia, sobre... gente, o poder da sua carreira é ter a coragem de tomar atitude e fazer as coisas por você. Com medo, vai e faz. E no episódio de hoje é isso que eu trouxe. Eu quis falar um pouquinho sobre a atitude de fazer com a coragem, de fazer a coragem ser algo importante na sua vida, mas sim com um temperinho do medo para você não sair sem planejamento aleatoriamente. Bom, era isso. Meu nome é Henrique Bosco e eu agradeço mais uma vez por vocês escutarem o meu episódio. Vai lá e faz. Muito obrigado, até a próxima. Beijo.